Olá, meu nome é Alaide Sander da Silva e eu estou aqui para falar mais uma vez da poderosa palavra de Deus. E já quero agradecer o seu apoio, a sua ajuda e peço que Deus abençoe grandemente a sua vida e que essa palavra possa trazer uma edificação e fortalecimento espiritual para a sua vida. Já peço para você também deixar o seu like e para você se inscrever no canal e acionar o sininho. A palavra que eu quero ler hoje encontra-se no livro de Filipenses, o capítulo 4 e o versículo 6 e o 7. Diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Essa passagem aqui é uma passagem da carta de Paulo à igreja de Filipenses. Então, Paulo escreveu essa carta para esse povo, dizendo que eles não deviam de ficar ansiosos, mas que eles deveriam de levar tudo diante de Deus através da oração, através da súplica, que a súplica é uma oração constante, uma oração levada sempre diante de Deus, não se esquecer de orar, e orar com humildade, né? Então essa é a súplica. Mas também que nós deveríamos de ir diante de Deus com ações de graça. E o versículo 7 ele diz assim: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Ó, que ensinamento maravilhoso do apóstolo Paulo. Então ele dizendo que não era para as pessoas ficarem ansiosas, mas sim que elas deveriam de levar tudo diante de Deus. E nós sabemos que a ansiedade, ela é o resultado de nós olharmos mais para os problemas do que olharmos para Deus. A ansiedade é o resultado de uma exagerada preocupação com as coisas terrenas. Nós colocamos na cabeça as preocupações, ficamos ali lamentando, às vezes ficamos ali se corroendo e nós não vamos levar as nossas necessidades diante de Deus. Um versículo que eu tenho frisado bastante nas minhas mensagens, que eu vou falar hoje de novo, encontra-se em 1 Pedro, o capítulo 5 e o versículo 7, que ele diz: lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Esse ele era quem? Ele estava falando de Jesus. Pedro estava falando de Jesus, que era para nós lançar sobre Jesus todas as nossas ansiedades. E que nós não deveríamos de ficar preocupados, mas sim de confiar em Deus. Porque os que vivem preocupados com as coisas terrenas, eles vivem inquietos e desassossegados. Mas tanto o apóstolo Pedro como o apóstolo Paulo, eles estão nos ensinando nesse dia que nós devemos de levar as nossas ansiedades diante de Deus, as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas dúvidas, as nossas queixas, os nossos problemas, as nossas complicações, tudo deveríamos de levar diante de Deus em oração. Então o apóstolo Pedro diz: lança sobre ele toda a vossa ansiedade. O que está te ansiando nesse dia? Qual é a tua ansiedade? Qual é o teu problema? Leva para Jesus. Abre o teu coração e fala para Jesus: olha, eu estou preocupada, eu estou com medo, eu estou vendo que esse problema aqui não está sendo resolvido, eu não estou sabendo resolver esse problema. Então me ajuda. No Salmo 116 e o versículo 7, olha só que versículo lindo e maravilhoso. O salmista diz assim: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Olha só quanto que o nosso Deus tem sido generoso para conosco. Ele é tão generoso que ele deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida, e tivesse vida com abundância, e tivéssemos vida eterna. Então nós temos a nossa vida passageira aqui nessa terra, mas nós vamos ter uma vida eterna com Deus, com Cristo e com o Espírito Santo. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é um Deus generoso. Então se você está ansioso, se você está aflito, se você tem problemas que acha que não consegue resolver, leva para Deus. Conta para Deus. E se você tem contado e ainda assim continua ansioso, você tem que rever. Você tem que rever o porquê
que você está assim. Por isso que eu sempre digo, a importância de nós lermos a palavra de Deus. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós encontramos essas palavras como esse Salmo 116, o versículo 7. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. O Senhor tem sido generoso para comigo e eu tenho certeza que o Senhor tem sido generoso para você também. Então não tem necessidade de nós ficarmos aflitos, de nós perdermos o nosso sono por causa de aflições terrenas, porque nós temos um Deus generoso que Ele está disposto a nos ouvir e responder às nossas orações. No livro de Jeremias, o capítulo 29, o versículo 12, ele diz assim: então me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Que delícia, né? Que coisa maravilhosa. Não é bom a gente ler a Bíblia? Não é bom a gente examinar a palavra de Deus? Porque se a gente não ler a palavra de Deus, como é que nós vamos saber que Deus está dizendo, ore a mim, fala para mim, conta para mim, porque eu vou te ouvir. Que delícia, gente. Vocês conseguem sentir esse toque do Espírito Santo, esse toque de Deus, esse abraço de Cristo, dizendo, ore a mim, conte a mim o que te preocupa, o que tanto que te aflige. O Salmo 145, o versículo 18 diz, perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que invocam de verdade. O nosso Deus, Ele é um Pai bondoso. Acima de Ele ser um Deus, Ele é um Pai. Ele é um Pai bondoso, Ele é um Pai preocupado com os seus filhos. Então Ele está dizendo aqui que Ele está perto daqueles que invocam de verdade. Então você acha que se você dobrar os seus joelhos e fizer uma oração suplicante diante de Deus, você acha que Deus não vai lhe ouvir? É claro que Deus vai ouvir, porque Deus é Pai, Ele é um Pai amoroso, Ele nos ama e Ele quer nos ajudar. Por isso que Ele está dizendo que nós devemos de levar a Ele todas as coisas. E no livro de 1 João, o capítulo 15, o versículo 15, ele diz assim, o apóstolo João diz assim, e se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Olha que versículo maravilhoso, olha só que palavra maravilhosa, que consolo, que esperança, que fé que nos dá quando nós lemos essa palavra. O apóstolo João está dizendo, olha, se nós sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, então nós sabemos também que vamos alcançar as petições que fizemos a Ele. Gente, que coisa maravilhosa, gente. Eu estou aqui emocionada. Olha que palavra maravilhosa. Se nós sabemos que tudo que nós pedimos a Ele, se nós sabemos que Ele ouve, nós sabemos que Ele vai nos responder. Ele vai nos responder. Então fique tranquilo, sossega o teu coração, confia em Deus, confia no Pai amoroso, confia no Jesus querido, no Jesus que deu a sua vida na cruz do Calvário. Como eu já falei aqui, Jesus ele poderia ter feito o ato lá do sacrifício dele na cruz do Calvário, podia ter ido para o céu e deixado nós aqui. Diz, não, eu já fiz a minha parte, eu já levei a salvação, agora eles que se virem. Mas não, Ele está sempre disposto a nos ajudar. Então olha só, né? Mais uma vez eu vou ler o Salmo 116 e o versículo 7. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso. Oh, glória a Deus, aleluia. O Senhor tem sido generoso e para mim Ele tem sido generoso. Ele tem ouvido as minhas orações. Ele tem ouvido as minhas queixas. Eu tenho ido ao Senhor, eu tenho aberto meu coração e eu tenho visto as orações sendo respondidas. Então eu convido você nesse dia, se você está ansioso, se você está preocupado, se você está com medo. Hoje nós vivemos num mundo com muito medo.
As pessoas têm muito medo, têm medo de tudo, têm medo às vezes, até dela mesma, elas têm medo, até da própria pessoa. Mas eu te convido a se colocar na presença desse Deus. Como o apóstolo Paulo falou aqui, não andeis ansioso por coisa alguma. Por coisa alguma. Você está preocupado com o quê? Com a roda do carro que está furada? Vai lá e fala para Jesus. Diz, olha, Jesus, eu tô com a roda do carro aqui furada, quebrou, furou, quebrou o eixo, quebrou a maçaneta. O que que é? Ou eu tô com uma enfermidade? Leva para Jesus. Olha, Jesus, eu tô com uma dor de cabeça que não passa nunca. Leva para Jesus. Ele disse, coisa alguma. Coisa alguma, coisa alguma, coisa alguma. Olha, Senhor, eu tô com uma coceira aqui no pé. Já faz dias que tá essa coceira no pé e eu vou ali, passo um alquinho, passo uma coisa e não sai. Conta para Jesus que você tem a coceira no pé. Você quer vender uma propriedade? Conta para Jesus, ó, Jesus, eu tenho essa propriedade aqui para vender e eu preciso que tu mande alguém generoso, que tu mande alguém que tenha dinheiro para comprar essa propriedade. Fala isso para Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo, é tudo, é tudo. É tudo, é coisa alguma, tudo que você imaginar. Eu tô com queda de cabelo, por exemplo. Leva diante de Deus, Senhor, eu tô com queda de cabelo, Senhor. O que que tá faltando? Tá faltando vitamina no meu corpo? Leve tudo para o Senhor e descanse nele. Descanse no Senhor, porque Ele é o Pai amoroso, porque Ele é um Deus generoso. Ele é um Deus generoso, Ele é super generoso. Eu tenho vivido a generosidade do Senhor e Ele convida você nesse dia a descansar no Senhor e levar tudo aos pés do Senhor. E aí o apóstolo Paulo diz no versículo 7, que eu já falei, mas eu vou ler de novo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quer dizer, você vai aflito diante de Deus, você conta para Deus um problema que você tem com o filho, um problema que você tem no trabalho, um problema que você tem na escola, um problema que você tem com a vizinhança, sei lá eu que problema é esse. Leva diante de Deus, você vai angustiado, eu sei que você vai, porque eu também vou angustiada diante de Deus. Mas daí depois, a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Então, o meu convite hoje é: leva tudo diante do Pai generoso. Leva tudo diante desse Deus bondoso, desse Jesus amável, desse Espírito Santo querido, abençoador, que está ali com a mão estendida para abençoar. Então, é essa palavra que eu deixo para você. Eu espero que você absorva bem essa palavra e faça conforme o apóstolo Paulo falou. Você vai ver o que vai acontecer com você. E eu quero orar com você. Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui lendo a Tua palavra, um conselho, Senhor, do apóstolo Paulo, dizendo que nós não deveríamos de ser ansioso, mas que nós deveríamos de levar tudo diante de Ti, pela oração, pela súplica e pela ação de graça. E que nós possamos, Senhor, depois de pedir, sabemos voltar para agradecer. Porque a Tua paz, Senhor, vai encher os nossos corações e você vai guardar a nossa mente em Cristo Jesus. Essa pessoa que está ouvindo e que está ansiosa, repreenda essa ansiedade e que ela consiga descansar em Ti, Pai. É que eu te peço agradecido em nome de Jesus. Amém e amém.